A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós continuaremos o nosso estudo na Epístola de Paulo a Tito, desta feita no capítulo 2, do versículo 11 ao 15. O texto sagrado, ele diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Aqui nós encontramos um dos dois grandes e maravilhosos textos que evocam a graça de Deus nesta epístola. O outro se encontra no capítulo 3, do versículo 4 ao 7. Mas no texto em questão aqui, Paulo fala sobre a manifestação da graça de Deus, a qual traz salvação a todos. Paulo tem em mente aqui a encarnação de Cristo, que foi a manifestação visível e palpável da graça de Deus, de forma nunca vista outrora. É isso que o apóstolo João traz em seu evangelho, quando ele diz que a lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, porém, vieram por Jesus Cristo. E essa é a ideia de que Jesus manifestou a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, de uma forma plena e abundante. E essa graça maravilhosa, ela é acessível a todas as pessoas, aos pobres e aos ricos, aos brancos, aos pretos, aos gordos, aos magros, aos altos e baixos, às crianças, aos anciãos, aos jovens, aos adultos. Não tem distinção. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. É óbvio que o apóstolo também não está querendo dizer que todos vão ser salvos, mas que ela tem o poder de salvar todas as pessoas. No versículo 14, nós vemos que essa graça ela se torna manifesta por meio da morte redentora de Cristo. A sua morte expiatória na cruz, ela manifesta essa graça salvadora de Deus. E o alvo da expiação ou da morte redentora de Cristo é nos remir de toda a iniquidade, ou seja, nos libertar da culpa ou da condenação do pecado. Nós violamos a lei de Deus e isso exige uma penalidade, mas a morte de Cristo na cruz, ela remove essa penalidade daqueles que confiam nos seus méritos para a salvação. Mas não apenas remove a culpa do pecado. A expressão purificar para si mesmo significa que o poder do pecado também é vencido na morte de Cristo na cruz. Na nossa vida cristã, diariamente, no processo da santificação, Jesus Cristo, ele está nos libertando do poder do pecado mediante o seu Espírito Santo que em nós habita. E o objetivo disso é que nós possamos ser um povo dedicado à prática de boas obras, ou seja, um povo que viva para a glória de Deus, que viva uma vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Mas essa graça também ela é manifesta na função pedagógica, ou seja, ela nos educa, ela nos ensina, ela nos instrui. E essa função pedagógica da graça de Deus, ela possui dois aspectos. O negativo, que nós encontramos aqui no versículo 12, quando diz: renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Ou seja, nós devemos rejeitar, abandonar a nossa velha prática, que era governada pela incredulidade, pela nossa vida antes de conhecer o Evangelho, antes de termos sido salvos pela graça. Nós devemos rejeitar essa conduta ímpia e, consequentemente, as paixões mundanas que ela nos levava a viver. Os prazeres pecaminosos, os prazeres
ímpios que governavam os nossos desejos, que governavam os nossos instintos. Mas também Paulo diz na parte B do versículo 12 que o seu aspecto positivo, nós devemos viver nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Essas três palavras têm uma tríplice relação. A expressão viver neste mundo de forma sensata fala da relação do homem consigo mesmo. Ou seja, nós devemos viver de forma sóbria, de forma sensata, de forma equilibrada. Essa palavra aqui tem o sentido de autocontrole. Ou seja, nós não devemos ser mais governados pelas nossas paixões de outrora, mas nós devemos ter domínio próprio, sermos governados pelo Espírito. E isso nos leva ao autocontrole. Não nos leva a sermos dominados como os ébrios pelo álcool. Mas nós temos domínio próprio e podemos viver para a glória de Deus. A segunda palavra, justa, refere-se à nossa relação para com os outros. Isso significa dizer que nós devemos viver uma vida reta e justa diante da igreja e diante da sociedade pagã ao nosso redor. E a terceira palavra, piedosa, refere-se à nossa relação para com Deus, a nossa devoção, o nosso amor, a nossa santidade para com Deus. E quando falamos em santidade, falamos nessa separação para Ele e para o seu serviço. Então, a graça de Deus, ela tem essa função pedagógica. Ela não é uma graça barata que alguns ensinam por aí, que nós só precisamos ter fé e viver a vida desregrada. Mas o apóstolo Tiago já havia nos dito na sua carta que a fé sem obras é morta, ou seja, uma fé que não nos leva a uma vida transformada, não é a fé que produz salvação. A fé salvífica que a Bíblia nos ensina é uma fé que nos tira do domínio do pecado e nos leva para viver para a glória de Deus. Mas por fim, a graça de Deus ela também nos leva a olhar para o futuro. Ela nos conduz a uma esperança escatológica. Ela nos conduz a uma esperança bendita e maravilhosa que nos leva a aguardar com confiante expectativa a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o cerne da esperança cristã. Nós aguardamos com grande e confiante expectativa a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto no versículo 14 o apóstolo salienta a sua primeira vinda em humildade, para morrer numa cruz, para ser desprezado pelos homens. Mas no versículo 13 ele fala de uma volta gloriosa, de uma volta que vai ser visível a todos e ao mesmo tempo que vai ser uma volta com poder e grande glória. E a construção da frase salienta também que Cristo, ele é o nosso grande Deus. Algumas seitas rejeitam a divindade de Cristo. Algumas delas, na melhor das hipóteses, ele é um Deus inferior ao Pai. Mas a Bíblia nos ensina que Jesus, ele é Deus em todos os aspectos que o Pai também o é. Ele, em nenhum aspecto, ele é inferior ao Pai. Em nenhum atributo metafísico ou moral de Deus. Jesus é inferior a nenhum destes. Ele é o nosso grande Deus e Salvador. E a graça de Deus deve nos conduzir a essa esperança maravilhosa e aguardar todos os dias a volta do nosso Senhor. Certa vez perguntaram a John Wesley o que ele faria se soubesse se Jesus Cristo voltaria amanhã. Ele disse o seguinte: continuaria a vida do mesmo jeito que eu tenho vivido todos os dias, nessa mesma expectativa confiante, aguardando o meu Senhor voltar. E é essa a esperança do cristão, e é assim que nós devemos viver. E no versículo 15, Paulo agora aplica isso à função pastoral de Tito. Ele deve ensinar estas coisas. E Paulo salienta dois aspectos desse ensino.
Tito deve pregar sobre a graça salvadora de Deus, exortando os cristãos e repreendendo os falsos mestres. A graça de Deus deve ser proclamada na igreja a fim de nos exortar, ou seja, de nos encorajar a viver uma vida santa que rejeita o pecado e que nos leva à santidade, a uma consagração pessoal para com o nosso Deus. Ao mesmo tempo, essa graça salvadora deve confrontar os falsos ensinamentos que nos levam a viver uma vida desregrada e que não nos leva a aguardar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar através dessa poderosa mensagem sobre a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe.